Pessoal, boa noite, então. Vamos iniciar nossa aula de hoje aí. Primeiramente, trazendo para vocês aquela errata, aquele equívoco, o erro que eu cometi, tá bom? Lá, eu coloquei a data de forma equivocada, então vamos colocar a data correta hoje gravando aqui, então a gente tem ainda mais de 6 meses aí dessa data, então dá para a gente ainda se organizar na nossa agenda. Então, a nossa prova do último livro, No Mundo Maior, ela vai ser no dia 26/10, tá bom? E não mais no dia 9/11. Então, só para deixar para vocês essa informação gravada, para que todos possam se programar. Então, a gente sabe que é uma época aí de feriado, vai ter muito feriado nessa época, então, às vezes, as pessoas se programam para viajar, é importante aí que as pessoas lembrem disso, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Como nós estávamos falando aí, particularmente, eu acredito que é uma das melhores, uma das mais importantes aulas que a gente tem. Vamos lá, então. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Essa passagem, eu acho ela muito bacana, muito interessante, porque faz a gente pensar, quando a gente trouxe aquela situação do homens sapiens sapiens, né? Então, hoje, quando a gente pega o espiritismo e adquire essas ferramentas maravilhosas, nós somos as pessoas, os seres humanos, que sabe que sabe. Então, se nós sabemos que sabemos, nós temos muita responsabilidade, não apenas de crer em Jesus, mas de viver Jesus nos nossos atos. Então, quando a gente coloca aquele que crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá, por vezes, ele crê em Jesus, só que ele dá mais valor aos cultos exteriores do que propriamente dentro do coração. Ele não vive realmente na sua alma. E isso acaba influenciando em todos os atos na sua vida, em todos os atos. E muitos deles nós vamos falar hoje. E muito importante essa passagem para a aula de hoje. Então, vamos seguindo aqui. Livro dos Espíritos. Olha quanta coisa a gente já viu só no Livro dos Espíritos, isso sem contar tudo aquilo que o Ricardo trouxe para a gente sobre o Evangelho. Muito importante e que um complementando o outro aí. Nós já vimos as leis: sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade. Vimos também sobre perfeição moral, vimos sobre egoísmo e na última aula vimos aí sobre esperanças e consolações. Na aula de hoje, então, vamos conversar sobre das penas e gozos terrestres. Ora, o que temos já imediatamente, o que estamos vivendo nesta vida, as nossas decepções, as nossas afeições destruídas, as ingratidões que nós encaramos durante a nossa vida, nós vamos ver. Isso é rapidinho, 937 a 938 do Livro dos Espíritos. Então, seriam fontes de amargura? Será que a ingratidão é uma fonte de amargura? Olha o que fala para nós aqui. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis. Ora, então nós estamos numa situação. Fomos ingratos ou recebemos uma ingratidão? Nós devemos passar recibo? Nós devemos discutir? Nós devemos entrar em embate? Ou devemos agradecer a oportunidade? Porque talvez, lá no passado, nós fomos um ingrato. E nesta, nós estamos tendo que expiar os erros que nós cometemos no passado. Agora, se nós tivéssemos acertado, nós não precisaríamos passar. Então, essa foi uma pergunta que muitos dos nossos colegas erraram lá no questionário. Eu acredito que metade da turma. Não é, então, aquilo que nós erramos e acertamos que vamos
passar por um sofrimento agora. Nós só vamos passar pelo sofrimento naquilo que a gente errou. Naquilo que a gente acertou, nós não vamos precisar sofrer aquilo, porque a gente passou na prova, tá bom? Então, essa daí é uma questãozinha que bastante gente errou. Por vezes, ali, um ou outro foi a única que errou. Então, para ficar bem explicadinho, não é pegadinha. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Miguel fez pegadinha. É porque a doutrina espírita, ela é tão... não vou dizer... Eu posso dizer que, para mim, né, no meu pouco entendimento, ela é tão perfeita e a gente encontra, talvez, dificuldade para colocar alguma coisa de errado dentro dela, dentro daquela resposta. Então, às vezes, a gente tem que colocar alguma coisa que deixa não uma ambiguidade, mas como que estivesse soando uma pegadinha, mas não é. A gente precisa realmente... É difícil para a gente, o Ricardo está aí, para a gente fazer o questionário, porque é muito difícil a gente colocar alguma coisa errada dentro de uma expressão tão linda e bela, né? Vamos seguindo aqui. O quanto A tem que ingratidão... inventar, viu? Oi? O quanto tem que inventar. Então, exatamente. Às vezes, porque se a gente vai colocar alguma coisa para que não pareça uma pegadinha, vai ser uma coisa tão diferente que vai ficar muito fácil para vocês. Mas a gente não quer. Como a gente valoriza cada um de vocês que está aqui se dedicando às 2 horas aqui durante a semana, questionário, lendo livro obrigatório, lendo um livro de apoio, e a gente valoriza isso, a gente quer que vocês tragam para a gente também todo esse conhecimento valorizado lá no questionário. Então, vamos lá, gente. A ingratidão é um direito de qual não se deve fazer uso. Então, a gente vai lembrar de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aquilo que a gente sempre fala, né? É uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ora, nós estamos praticando o bem para receber já de imediato aplausos, receber reverências, ou nós estamos praticando o bem pelo bem? Então, quando nós falamos da perfeição moral, nós falamos o quê? Do homem de bem, que faz o bem pelo bem. Então, a nossa recompensa, ela vem com o tempo. A nossa recompensa vem enquanto a gente está evoluindo. O quanto nós evoluímos, mais se aproximamos do homem feliz, da felicidade. E aí a recompensa, ela é automaticamente inserida nesse contexto. Ao passo que eu evoluo, eu fico cada vez mais perto da felicidade, mais perto da compreensão do que é Deus. Porque ainda nos faltam palavras, nos faltam conceitos para entender toda a dimensão de Deus. Sabe-se que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra. Sim, aquele bem e aquele mal que fizemos ou deixamos de fazer nesta vida, irá nos acompanhar. Então, se nós fizermos algo de bom, seremos recompensados. Talvez também, se nós fizermos algo de ruim para alguém, e este alguém aceita aquilo com resignação, quando topará conosco lá na frente, por vezes a gente pode se deparar com uma situação muito interessante. E esse é o caso do André Luiz e do inquilino, do pai dele. Não sei se vocês lembram, lá no Básico 1, quando vocês leram o nosso lar, André Luiz... Eu lembro. Lembra? Então, muito interessante. O pai de André Luiz tinha ali um imóvel comercial alugado e o inquilino não estava conseguindo pagar o valor da locação. Então, o André Luiz chega para ele e fala, pai, se não está pagando, vamos pedir o imóvel de volta. E assim procederam. Não deram a oportunidade para ele, para um tempo para ele se organizar financeiramente, a empresa se restabelecer. E aí, então, ele precisou sair daquele imóvel e, dali em diante, foi a derrocada dele financeira, foi a derrocada moral e também da vida dele. E o que ocorre? Lá no nosso lar, André Luiz reencontra este inquilino. E quando o encontra, André Luiz sente vergonha. Por quê? André Luiz já tinha conseguido entender aonde ele havia errado.
Só que aquele inquilino, quando encontra André, abre um sorriso para André. Não guardava rancor, não guardava mágoa, não o chamava de seu ingrato, ou nada disso. Ele abraça André Luiz, agradece por todo o tempo que esteve ali e entende que aquilo era necessário para o seu restabelecimento. Como o Ricardo disse, né? Não há vítimas. Então, tudo aquilo era necessário. E André Luiz, então, tem aquele baque. Ele sofre aquele baque, né? Olha o que fala aqui no livro dos Espíritos. E que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, por anos, aquele inquilino estava ali, sempre ali pagando direitinho o seu aluguel. Uma, duas vezes que atrasou, rapidamente foi expulso ali daquele imóvel. Ora, será que não era o fato de chamar para conversar, dar uma prorrata, prorrogar um pouco o pagamento? Mas não, André Luiz não quis ver isso e aconselhou o pai a tomar o imóvel. Então, o livro dos Espíritos coloca lá, o ingrato se envergonhará e terá remorso. Foi o que aconteceu com André Luiz. Uniões antipáticas. Outra coisa que a gente traz aqui para as penas e gozos terrestres. Por vezes, muitas uniões, muitos casamentos, muitos namoros, muitas uniões estáveis, né? Hoje em dia, que é muito utilizado, são perfeitas, são maravilhosas aos olhos dos homens, aos olhos de Deus. Aqui, por vezes, ficam um pouquinho estremecidas. Por que será? Por que essas uniões antipáticas ocorrem? Vamos lá. Espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, certo? Então, eu acredito que, da mesma forma que o Ricardo colocou ali, o seu pensamento vai atrair espíritos afins com você, a mesma coisa ocorre aqui. Mas, Miguel, eu conheço uma pessoa que é casada com uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Como isso acontece? Nós temos que lembrar que a simpatia, ela por vezes não é material, por vezes é uma simpatia espiritual. Há uma ligação espiritual de vidas passadas que é necessário se acertar. E por vezes, entre aspas, a antipatia dentro de um casamento material, só que a simpatia espiritual é tão perfeita que aqueles seres começam a se entender e começa a dar certo. Eles começam a evoluir e gozar já aqui na Terra desse amor que era necessário existir entre eles. Mas por vezes não. Por vezes essa simpatia, essa antipatia, ela ocorre por diversos motivos. Vamos ver aqui. Mas o que dizer das diferenças nas uniões que nós estávamos falando? Há dois tipos de afeição. A primeira é a afeição da alma, como nós estávamos falando, né? Quando é pura e simpática. Então, quando ela consegue se conectar de uma forma maravilhosa, ali sim, já é o gozo terrestre, já é aquele casal que você vai falar, nossa, esse é o casal exemplar, vou me espelhar neles, né? Vou me espelhar neles. E a outra é a do corpo. Por que a do corpo? Gente, tem um negocinho aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Um negocinho branco aqui. Pronto, saiu. A segunda é a do corpo. O que seria a do corpo? Material, nas aparências. Quantos são as uniões que existem por interesses materiais? Seja por dinheiro, seja por beleza. Mas aí um dia o dinheiro pode acabar. A beleza, naturalmente, fisicamente, materialmente, ela um dia vai ser modificada e vai acabar. E aí, como fica essa união? Onde está o amor? E as uniões antipáticas, o que acontece com eles? Por vezes, por muita sorte, são as raras exceções. Vem o ódio, né? Quando o dinheiro acaba a beleza. Mas aí a gente tem que entender o seguinte: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Então, os espíritos colocam para nós que essa antipatia, essa rusga, este ódio, ele é necessário para quê? Já para penalizar aqueles que se uniram
por uma vantagem, seja pela aparência, pelo poder financeiro ou pela beleza, e já é necessário isso acontecer para que aqueles casais já quitem a sua vida nesta vida mesmo. São as penas terrestres, como nós estávamos falando aqui. E as exceções são aquelas que são mais emocionantes, né? Que é que está colocado aqui. O trabalho mais difícil é o trabalho sobre si mesmo. É o trabalho sobre si mesmo. Mas e aí? O que a gente coloca aqui? Que exceção é essa? Como estávamos falando, eles se uniram. Quantos são os casamentos que ocorrem mais no Oriente Médio, hoje em dia ainda? Famílias, pais que combinam casamento entre seus filhos, ainda quando pequenos, quando crianças, quando adolescentes, para talvez unirem fortunas, para unirem riquezas, unirem poder naquela região. Talvez, às vezes, as exceções viram um casal maravilhoso, que se amam, que se respeitam. Então, por vezes, pode até começar com um ódio, com uma rusga. Eu não queria casar com você, fui obrigada pelo meu pai. Mas, às vezes, aqueles dois seres, eles estavam tão conectados espiritualmente que um começa a olhar para o outro e respeitar. Um não olha para o outro e ver nele um objeto de lucro, um objeto sexual, um objeto de beleza, um troféu. Não, olha como ser humano e respeita ele como ser humano. E daí cresce o amor. Então a gente consegue transformar uma união antipática em uma união simpática. Mas essas são as exceções. Mas isso ocorre, isso ocorre. E é isso que, na maioria das vezes, nós deveríamos fazer. É necessário que aqueles se encontrem? Sim. É uma prova eles se unirem pela riqueza ou pela beleza? Talvez. Mas e se ocorrer? O que tem que ser feito? Tem que tentar o melhor possível. O divórcio, os espíritos já falaram. Antes é necessário o divórcio antes que algo pior ocorra. Vocês tiveram aí, vocês estão lendo ação e reação, e existe um caso dessa forma, antes que ocorra um assassinato, um suicídio, ou algo pior, o divórcio, ele é bem visto pelos espíritos, né? É uma pena que as provas vão ficar cada vez maiores, e as responsabilidades também. Dando sequência aqui. Temor da morte. Temor da morte. Vamos falar um pouquinho sobre o temor da morte, é muito bacana esse tema. De onde ele vem esse temor da morte? Por vezes a gente fica pensando assim, por que será que é inato no homem será que é inato no homem o temor da morte? Adorar a Deus é inato ao ser humano? É inato ao ser humano. Porque a gente vê, e vamos ver no Ato Mau Arcanjo, que desde os primórdios, eles já tinham aquele sentimento que algo maior que eles regia o universo. E da mesma forma, o temor da morte. Porque nós fomos criados para evoluir. Nós fomos criados não para morrer assim, nasci, morri. Não. Nosso corpo, ele foi criado para se autocurar. São os nossos pensamentos que não deixam isso acontecer. É a nossa alimentação que não deixa isso acontecer. É a nossa preguiça que não deixa isso acontecer. Então, de onde vem? Quando ele vem inato no ser humano, ele vem também desde a nossa infância. Desde a nossa infância. Quando crianças, de que há um inferno e um paraíso. E que mais certo é irem para o inferno. Então, quantas vezes os nossos parentes, olha, não faz isso, que é pecado. Não faz isso, não assobie em casa, que é pecado. Não faça isso, que é pecado. Não faça isso, que você vai para o inferno. E, por vezes, quando criança, a gente faz mais coisa errada ou mais coisa certa? Eu creio que mais coisa errada, porque nós estamos aprendendo, né? Então, é mais certo que nós vamos para o inferno. Então, a gente vem desde criança nessa criação. Nós devemos o quê? Estudar. Buscar o quê? Entendimento.
para entender realmente o que acontece. E é o que estamos fazendo. Porque o justo nada teme, tem a fé e a certeza no futuro. Então, quando a gente estuda e a gente assimila que se nós vivemos em Cristo, não só crer em Cristo, mas se nós vivermos em Cristo, conforme os seus ensinamentos, ou como o Ricardo colocou, tentando a cada dia ser um pouquinho melhor, esse é o nosso objetivo. A gente precisa estar na reta, no caminho. Está no caminho. Jesus não pede para que nós estejamos ao lado dele imediatamente. Não, mas que siga os seus passos. Siga os seus passos. E que nós vamos aprender do alto mau arcanjo, que foram os passos de Jesus, do alto mau arcanjo. Então, nós vamos seguir passo a passo. Este é o caminho. Um dia de cada vez, um pouquinho melhor a cada dia. O homem moral tem a calma e a serenidade. E é o que nós conseguimos quando a gente entende a doutrina espírita, consegue aplicar as ferramentas, essas ferramentas consoladoras, como nós vamos ver ainda hoje, essa ferramenta consoladora que nos traz tanto amparo, tantos bálsamos, quando estamos passando por os piores épocas da nossa vida. Ao materialista, o que acontece? O sofrer e o ranger de dentes. Por quê? Porque ele não sabe o que vai esperar ele do outro lado. Ele, por vezes, tem medo do inferno, porque ali ele foi criado com essa ideia, mas mesmo assim ele não se modificou. Ele pode até acreditar na existência de um inferno, como vocês estudaram no ano passado do céu e o inferno. Ele pode até acreditar na existência, mas ele tem medo, ele não muda os seus atos. Ele poderia até ter uma religião que acredite e vai queimar no mármore do inferno, mas se ele seguir o caminho do bem, não tem o que ele temer, não tem o que ele temer que vai queimar e aonde isso vai acontecer. Gente, aqui é outro tema que é muito interessante a gente trabalhar, desgosto da vida, o suicídio. A gente estava falando agora há pouco, se não me engano, acho que foi a Maria Fátima que falou sobre reportagens, ela gosta de assistir bastante reportagem, e por vezes as reportagens, a maioria, são notícias ruins. Conselho que eu dou, eu evito assistir noticiário. Por vezes eu entro numa página de internet de um site específico, olho por cima só para ver o que está acontecendo no mundo, para ver se não é nada de absurdo, e logo já fecho, já coloco uma palestra, uma série, alguma coisa desse tipo. E por que eu parei para falar sobre isso? A gente está passando no Brasil por uma situação muito grave, muito grave. Como todos sabem, o nível de suicídio é muito grande, e nós já falamos aqui na casa de mais ou menos 700 mil por ano no mundo. E isso não é noticiado, isso não é trazido para não é trazido para a publicidade, justamente que é um acordo feito com a Associação de Imprensa para que não prolifere esta ideia. E vocês perceberam que, do início do ano para cá, os atentados que estão acontecendo nas escolas, o número deste ano é recorde. Por quê? Porque a imprensa está dando holofote para isso. E essa ideia é disseminada. Esse pensamento, essa forma de pensamento, essa energia, essa vibração negativa, acaba conectando a mente daqueles que tinham essa pequena ideia dentro deles. E essa energia acaba que por culminar no crescimento desta ideia, até que esta ideia se materialize e socorra. Então, um pedido que eu faço e que o nosso grupo espírita Manuel Bento faz, os nossos trabalhos na casa estão começando a fazer esse pedido para a espiritualidade. Não disseminem essas informações. Tentem guardá-las, tentem excluí-las. Vibrem por todos. Vibrem por todos, principalmente por aqueles que pensam em cometer algum tipo de ato desses. Não disseminem essa ideia. Porque quanto mais essa ideia for trabalhada, essa ideia vai disseminar cada vez mais. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade
e tratar deste assunto da mesma forma que é tratado o suicídio, que já é tão difícil a gente trabalhar nessa frente. Então, se vocês puderem pegar esta ideia, que o Gembe está preocupado, e que eu acredito que todos nós, principalmente nós que temos crianças, estamos preocupados, precisamos agora, temos a informação e o conhecimento de que o pensamento cria, de que o pensamento ele impulsiona outras mentes, a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Dando sequência aqui, suicídio. É verdade. Suicídio, vamos lá. Espera só um pouquinho. Opa. Suicídio. De onde nasce o desgosto da vida? Então, o que leva uma pessoa a abreviar a própria vida? É o desgosto da vida. É não ter sentido para nada mais aquela vida. Né? Então, eu acredito que todos nós conhecemos alguém que possa estar passando por algum problema muito complicado na vida, ou alguém que já teve uma tentativa, que já fez alguma tentativa. Como isso acontece? É o efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Falando em saciedade, vou tomar uma aguinha. E será que isso está correto? Será que a ociosidade, nós ficarmos parados, a falta de fé, a gente colocar Jesus para dormir, e também da saciedade, ou seja, a gente não está contente com nada, a gente sempre está querendo mais, mais e mais. Então, a gente vai do 8 ao 80. Aquele que não quer fazer nada, aquele que não vê graça em nada, não sente fé mais em nada, não acredita mais em nada, e aquele que cada vez quer mais, cada vez quer mais. E quando não obtém, o que acontece com ele? A queda. E essa queda é tão grande que, por vezes, ele perde o chão e acaba tirando a própria vida. E todos esses transgridem a lei divina. Transgridem a lei divina. Porque nós, espíritos, somos criados para evoluir. Nós, espíritos, fomos criados com o pensamento. É o que nos difere do animal. O pensamento. Nós somos espírito. O animal, ele tem um princípio espiritual. Porque só o espírito pensa. E isso é o que diferencia a gente dos animais. Falta de paciência e resignação. Diálogos salvam vidas. Quantas vidas, talvez, seriam salvas se essas pessoas que têm esse intuito conversassem, colocassem para fora o seu problema, dividissem com os seus familiares, dividissem com os seus amigos, com os seus parentes. Tem um site, acho que é Talk About This, alguma coisa assim, que é americano o site, né? Mas é um site justamente para as pessoas colocarem para fora as emoções. E isso salva vidas. Aos que contrariam as suas aptidões naturais. Falamos aqui, acho que há duas aulas, mais ou menos, sobre isso. Quantas pessoas infelizes, que por vezes não fazem o que querem da vida e se sentem oprimidas, se sentem ali na ociosidade, tristes. Será que não é o momento da gente colocar para fora e fazer o que a gente gosta? Então, é o que nós havíamos conversado, a responsabilidade dos pais em querer imputar dentro da cabeça da criança algo que o pai quer, não que o filho quer. Ame o que você faz e nunca mais terá que trabalhar. Essa frase, meu irmão utilizou numa palestra e eu achei maravilhosa e eu sempre trago para este tipo de assunto. Ame o que você faz e nunca mais terá que trabalhar. É muito interessante, né? Porque o que é o trabalho? Trabalho é você fazer algo que talvez você não quer. E você vai receber por aquilo. Todo mundo fala assim, nossa, jogador de futebol é muito legal. O cara faz o que ele gosta e ainda recebe por isso. Poxa, vamos procurar nós, então, algo que nós gostamos e que talvez vamos receber por isso. Não tanto quanto eles recebem, mas talvez nós vamos cair nesta mesma expressão. Nós não vamos trabalhar, nós vamos ter o nosso hobby remunerado. Que coisa maravilhosa. Será que se nós colocarmos, nos
fazendo aquilo que nós amamos, com certeza vai sair bem feito. E sobre aquele que deixou-se morrer de fome? Então, talvez a gente tenha aqueles suicidas, né, que ficaram na ociosidade, na falta de fé, ou na saciedade, sempre querendo mais, dando asas às suas paixões, ou aqueles, talvez, que se deixaram morrer de fome, se entregaram para o desencarne, se entregaram para a morte. O que acontece com esse? Olha o que os espíritos colocam. É um suicídio, mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele. Talvez, quantos são os casos das pessoas que, por vezes, têm algum problema mental, ou algum problema de algum vício, e as famílias os colocam para fora de casa. E esse, por falta de fé, larga a mão da vida e acaba falecendo. Ora, será que ele tem culpa 100% em seu suicídio? Não, com certeza não. Com certeza os seus familiares terão uma parcela muito grande nisso daí. E vocês estão lendo a Ação e Reação, e tem lá um capítulo sobre isso, sobre a responsabilidade dos nossos atos. A responsabilidade, ela vai sendo proporcional. Da mesma forma que um político lá em cima comete um pequeno ato de corrupção, talvez, numa escala tão grande, que acaba carregando junto dele tudo aquilo que ele fez falhar no sistema da política do município, do estado, do país, até a última seringa, até o último soro de um hospital. Um pequeno ato dele, ele vai ser responsável por um pouquinho de cada coisa que acontecer aqui embaixo. Isso é muito importante, então por isso que coloca lá. Mas os que lhe foram a causa, ou que teriam podido impedi-lo, são os mais culpados. Mas foi orgulhoso, talvez? Então, talvez ele poderia estar ali na rua e alguém queria ajudá-lo, só que ele é orgulhoso e fala, não quero ajuda. Ele responderá por isso, pelo seu orgulho. Falta de inteligência para sair do atoleiro? Também. Quantas são as oportunidades que talvez ele teve à sua frente ali e não quis se dar o tempo, não quis se dar a oportunidade de abraçar aquilo ali e se dedicar com amor. A falta de fé faz muito isso acontecer. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então, quando Jesus coloca, deixai vir a mim os aflitos, os doentes, era sobre isso. Mas quem são esses? Aqueles que estão se resignando, estão suportando as situações com resignação, que jamais estão perdendo a fé, que estão tentando fazer de tudo com resiliência para conseguir encarar os seus problemas, seja qual for. E se pela vergonha busca o suicídio? Se não me engano, acho que chama harakiri, uma prática muito utilizada lá no Japão. É harakiri, né, gente? É isso, né? É isso mesmo. É uma prática muito utilizada. Então, talvez, principalmente quando os japoneses são acusados de corrupção, para eles é o fim. Quando é descoberto uma corrupção ou é descoberto que a empresa deles entrou em falência, para eles é uma vergonha tamanha que eles praticam ali, né? E faz o ato do suicídio, que é esse harakiri. Olha aqui o que os espíritos colocam. Pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, né? Deus ajuda a todos. Jamais Deus deixará ninguém ao relento. Mas esses daí, infelizmente, não têm a coragem de suportar, né? O suicídio não apaga a falta, ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Ou seja, haverá a falta de coragem e o ato contra a própria vida. É meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar alguém, né? Ou ao trem? E aí? Será que eu me colocar numa situação de risco, a gente já falou sobre isso algumas vezes, será que é meritório? Será que eu tenho conhecimento para entrar dentro de uma casa que está pegando fogo para salvar a vida? Estou fazendo isso sem sem nada em troca, sem eu querer nada em troca? Como que será que isso acontece? O que os espíritos falam?
Só o desinteresse torna meritório o sacrifício. E não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Então, por mais que a pessoa fale que fez ali porque queria ajudar, talvez deve existir oculto um pensamento. E isso vai diminuir um pouquinho o valor daquele ato. Mas, Miguel, como isso tem que acontecer? Isso a gente vê muito no chamado automatismo, que é o que a Kátia estava falando. Cada vez mais a gente tem que tornar os nossos atos automáticos. A gente recebe bastante vídeo daquelas pessoas que estão na rua e, por vezes, vem vindo um carro, uma criança está atravessando, a pessoa rápido pega a criança e tira da frente do carro. Aquilo foi uma coisa tão automática da pessoa que ela nem raciocinou para tirar aquela criança dali da frente. Então, isso é um ato de sacrifício. Ele colocou a vida dele em risco para salvar, mas ele nem pensou. Agora, quando a gente pensa algo, pensando em holofotes, em já ter um mérito nesta vida, o nosso valor sempre vai ser diminuído. Sempre. Melhor é um covarde vivo do que um herói morto, né, gente? A gente sempre tem que pensar nisso. Quanto vale a nossa vida? Será que nós, vivos, valemos mais do que talvez tentarmos salvar alguém e, por vezes, a gente perder a nossa vida? Será que eu estar naquele momento, eu não estou sendo um instrumento para que eu veja o que está acontecendo e, após o ocorrido, eu dê todo o suporte para aquela família, eu ampare aquela família? Será que não estava no meu projeto reencarnatório eu amparar aquela família que talvez perdeu o pai de família ou a mãe de família? Será que eu não estou ali para dar um outro tipo de suporte e não ser eu o herói que iria salvar aquela pessoa? Será que já não estava no projeto de Deus o desencarne daquela pessoa daquela forma? Então, tudo isso a gente não tem como saber. O que nós temos que saber é mensurar. Eu valho mais auxiliando ali ou estando do lado de fora? Isso é um cálculo... Oi? Só que assim, só que na hora do risco aí, do jeito que você está falando aí, na hora que você vê acontecendo alguma coisa assim, você toma essa atitude meio que automatista, sem nenhum... Você não tem. A hora que você para ponderar se vai ser bom ou não, se você vai ser melhor vivo ou morto, aí você já perdeu o mérito. Sim, exatamente. E é aí que está. Ou a gente vai trabalhar no automatismo, ou a gente perde o mérito. Concorda? Então, a partir do momento que a gente parar para pensar, é melhor não ir. Sim. É melhor não ir. Né? Então, assim, se a gente vai no automático e depois você fala, meu, você é louco, você viu o que você fez? Fala, cara... Pode ser que você tenha que ser um herói algumas vezes, mas não que você faz. Então, assim, se eu vou no automatismo e pratico aquele ato, e depois, não, você foi herói. Eu falo assim, não, eu não fui herói, porque eu não pensei, foi automático, foi um instrumento de Deus. E aí sim, isso é a verdadeira caridade, isso é o verdadeiro ato meritório, né? Que a gente sacrifica a vida pelo outro sem pensar em nós, é automático. E é isso que nós deveríamos fazer na nossa vida constantemente. Constantemente. Olha lá, cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte. Então, se ele não vai no automatismo, se você já parou para pensar, calma, alguma coisa está errada. Porque se fosse para você agir, você teria agido num automatismo, porque você estaria sendo inspirado pelos espíritos superiores e auxiliado pelos espíritos superiores para praticar aquele ato. E também temos os suicídios indiretos, gente, suicídios indiretos. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia que haviam de apressar o fim? Ou seja, são os vícios, as bebidas, drogas, o excesso das paixões, né? Aquilo que a gente sempre fala, o desequilíbrio das paixões, né? Isso aqui sempre, olha lá, quantos são os casos, né? E quantos de nós estamos desregrados e tendo uma parcelinha de culpa naquela degradação da nossa saúde física? Quantos de nós, né? Olha lá, é um suicídio moral.
Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado porque você sabe que aquilo faz mal e você continua praticando. Você sabe que aquilo faz mal e você continua se alimentando. As penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Ora, então quer dizer que se eu for chamado para trabalhar numa mina hoje em 2023, se eu for chamado para trabalhar numa mina para eu ganhar 100 mil reais por mês, sabendo que esta mina, os donos desta mina não vai dar os instrumentos de EPI necessário, vocês concordam que eu estou indo pelo dinheiro, mas eu sei que a minha saúde vai estar prejudicada? Agora, qual seria o grau de instrução daqueles empregados, daqueles funcionários, talvez escravos de 200, 300 anos, que iriam ali pela sua sobrevivência e nem imaginavam o risco que estavam correndo dentro daquelas minas, daquelas minas, ingerindo inalando substâncias que fariam mal a eles depois de 20 anos, 30 anos. Mas, Então, Miguel, Oi? 100 mil por mês eu pensaria duas vezes, viu? Eu pensaria duas vezes. Olha, levaria um livrozinho levaria o Evangelho e falaria só, olha, pensando bem. Eu já logo resolvi em cima justamente para a gente ter esse opa, peraí, Opa. Brincadeira. Imagina, vamos lá. Mais culpado do que o involuntário, que por vezes vem por um ato de desespero. Como assim, Miguel? Então, quando você comete suicídio indireto, você é mais culpado do que aquele que comete um ato por desespero. Talvez a pessoa está num grau de depressão, está num grau de transtorno, está num grau dentro da sua vida, numa crise dentro da sua vida, que num ato de desespero, da falta de fé, ele acaba tirando a própria vida. Então, esse é o chamado involuntário, que ele, sem pensar, ele pratica o ato, né? Então, o mais culpado é o suicídio indireto, porque você é duplamente qualificado, vamos dizer assim, se fosse falar pela lei dos homens, né? É o exemplo de André Luiz. André Luiz foi um suicida e não tinha esse conhecimento. Quando chegou lá, então, no umbral, acusado de suicida, ele falava, eu não sou suicida, jamais eu tiraria minha própria vida, eu era médico, eu sou um médico, eu sei quanto vale uma vida, mas não, suicida, em todas as suas paixões, suas libertinagens, as suas noites, quantas foram as suas noites fora, enfim. Será condenável, então, uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Como assim, Miguel, imprudência? Então, beber não é uma imprudência? É um vício. Mas que tipo de imprudência? Aqui tem algumas. Será que quando a gente acelera o nosso carro, a gente passa do limite? Será que nós não estamos cometendo uma imprudência? Será que ao entrar dentro do carro, mesmo se dentro do limite da velocidade, a gente não usar o cinto de segurança, nós não estamos sendo prudentes com a nossa saúde, com o nosso corpo? Quantos são os casos daqueles irmãos que pegam as suas motos e vão para as rodovias a 200, 300 por hora? Será que, ao desencarnar, será uma fatalidade? Fatalidade, sim, porque era para acontecer. Será? Mas, Miguel, você não falou que a fatalidade é o dia da nossa morte? Mas será que ele não antecipou esse dia? Ah, foi um acidente. Beleza, pode ser um acidente, mas ele procurou. Mas e aí, o que acontece, né? O que acontece? Não há culpabilidade e não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Ou seja, se você sabe que você está acima da velocidade, você tem culpa. Agora, se você está num local totalmente tranquilo, sereno, aonde você não tem noção do que está acontecendo ali, e você não tem a consciência do que aquilo que você está fazendo é algo errado, aí isso é balanceado, isso é auxiliado. Miguel, aonde que isso é auxiliado, aonde que isso é balanceado? Vamos seguindo aqui. Então, se há egoísmos, paixões, o orgulho,
Às vezes eu quero mostrar para o meu amigo que eu estou a 200, 300 por hora, eu gravo, estou dirigindo na rodovia e estou gravando com o meu celular para postar no TikTok. Olha o orgulho, né? O egoísmo, a vaidade. Há suicídio indireto. Mas a gente fala sobre o suicídio, nós vamos falar bastante sobre fluido no ato mau arcanjo, que é quando a gente, no ato de suicídio, o nosso corpo ele mantém um fluido. Vamos ver mais à frente aqui, vamos lá, olha aqui. Podemos abreviar alguns instantes de sofrimento quando se vê diante de um fim aparentemente inevitável? Então, seria um suicídio, talvez, o homem fala assim, praticar a eutanásia? Sim, né? Seria um suicídio. E por que aqui no Brasil não é autorizado a eutanásia, na maior parte do mundo não é autorizado, e o que os espíritos falam sobre isso? Vamos lá. Quem garante que um socorro não chegará no último momento? Tem isso também, né? A gente viu isso nos pseudos milagres de Jesus, né? Que nós vamos estudar mais à frente. E aí? E aí? Será que num determinado momento não vai chegar uma moratória para a gente, como a gente já conversou? Segundos abreviam anos de expiação. Quantos perdões foram dados nos últimos segundos de vida? Quantos pedidos de desculpa? Quantas mágoas foram deixadas de lado? Quantas amizades foram refeitas? Quantos ódios foram deixados de lado? Quantas coisas boas aconteceram? Olha que interessante, né? Doença e fluido vital. Quando a gente traz isso daqui, a gente vai colocar da seguinte forma para vocês. A pessoa está com uma doença. Não é que ela está com uma doença terminal que você tem que praticar a eutanásia. Todos nós possuímos uma quantidade de fluido vital. Fluido vital é como se fosse, quem já jogou o videogame sabe, aquela barrinha que tem em cima, que conforme você vai jogando, você vai perdendo um pouquinho. O jogador de futebol, quando você está jogando um videogame, ele vai perdendo a sua energia. Até determinado momento você precisa substituir, porque ele não consegue mais correr. Mesma coisa com a gente. A gente vem para o plano terrestre com uma quantidade de fluido vital. Normalmente, aí vamos colocar uma média mundial de 80 anos, para ficar aí 80 anos, pode ser que o meu projeto reencarnatório seja para 30, pode ser que seja para 1, para 2, não sei. Só sei que eu tenho dentro de mim esse fluido vital. E esse fluido vital ele tem que ser gasto até a última gota. Então, se existem os aparelhos para manter aquele corpo ali, batendo, tudo certinho, tudo em ordem, com um coração tudo em ordem, tudo certinho, e o fluido vital está ali, não tem por que desligar aparelhos. Não tem por que dar uma droga para que aquele corpo entre em falência. Por quê? Miguel, hoje em dia, você tem algum exemplo? Eu falei, tenho um exemplo. Eu, inclusive, o meu pai, há mais ou menos 5 anos, ele chegou num estado onde a doença de base dele já estava muito prejudicada, muito avançada. Não havia mais o que fazer. Não havia mais o que fazer. Então, hoje em dia, é muito utilizado as chamadas terapias de conforto. O que são as terapias de conforto? Você não dá mais medicação para manter a pressão, para manter o batimento, para manter. Não. Você apenas administra a medicação para não haver a dor. E deixa o restante, né? deixa o restante conforme a vontade de Deus. Porque talvez se você fica dando na hora adrenalina para manter um batimento cardíaco e uma pressão, você vai acabar tirando sangue das extremidades do corpo. Aí você vai acabar necrosando. Aí você vai ter que começar a entrar com cortes, com amputações. Aí vira distanásia, né? Que distanásia. Tem essa questão da distanásia também, que ninguém discute muito, que é aquele prolongamento exagerado para manter, às vezes, muitas vezes, eu acho que praticamente a maioria das vezes, por causa de fins financeiros,
para manter aquele paciente mais vivo. Ah, sim! Ixi! E você usar É. um monte de coisas que são, às vezes, nocivas e dolorosas para o paciente, que um paciente ele podia tratar de uma Exatamente. morte natural, não uma eutanásia. As pessoas sempre confundem e acham que quando eu falo isso é eutanásia, mas não é. É a não distanásia, são duas coisas diferentes. É aquele não prolongamento desnecessário, um monte de coisa invasiva, além dos recursos, entendeu? É uma Exatamente. coisa que gera um sofrimento intenso, que só quem está em hospital sabe o que é isso. É um Exato. sofrimento que é causado pelo próprio ser humano. É muito engraçado isso, tem esses dois extremos. Exatamente. Então, como que funciona isso, né? Em geral, quais as consequências que sofrem, então, os suicidas? Então, se eu praticar a eutanásia, se eu ser um suicida, indireto ou involuntário, como isso ocorre? De igual está o desapontamento. Então, o espírito, depois que pratica aquele suicídio, ele vai estar desapontado com si mesmo, com si mesmo. Isso vai ocorrer. Do mais são diversas, e uma das principais, né, é a decomposição do corpo. Eles sentem a decomposição do corpo. E por que eles sentem a decomposição do corpo? Quando a gente fala no duplo etéreo, a gente está falando, e vamos conversar no átomo ao arcanjo, sobre a sensibilidade. É onde está carregado os nossos fluidos vitais. É ali. Se existe fluido vital, existe sensibilidade. E esses fluidos vitais, eles são uma vitamina, como eu posso dizer, sangue para vampiro. Então, basicamente, o vampirismo vai ocorrer aí. Vai ocorrer aí. Por que nós somos vampirizados espiritualmente? Porque os espíritos ainda mais inferiores e mais sofredores, eles necessitam dos sentimentos do corpo, do mundo material. E, para isso, eles vampirizam as nossas energias materiais para alimentar um desejo deles. É assim no cigarro, é assim no álcool, é assim na sensação dos vícios diversos, enfim, na sensação de adrenalina, e é assim também nos suicidas. Eles possuem ali, eles não mais vivem, não mais a ligação com o plano físico, porém o dupletério deles levam a eles toda essa energia que o fluido vital deles está ali e essa vampirização. Vocês vão ler muito sobre isso, principalmente quando vocês começarem quando vocês chegarem no Mediúnico 2, muito sobre suicidas, vocês vão ver muita coisa sobre isso, mas deixa para o átomo ao arcanjo que a gente vai falar bem mais sobre isso daí. E revivem o ato covarde, né? Então, se eu tinha um fluido para mais 10 anos, basicamente eu vou ficar revendo a sensação do meu suicídio, se foi um tiro na cabeça. Eu vou ficar revivendo o ato de dar um tiro na minha cabeça durante 10 anos. Então, eu vou ficar revivendo todo este ato. Ou vou ser vampirizado no meu fluido vital, ou vou sofrer a decomposição do meu corpo. Então, são diversas coisas que a gente vai sofrer, mas, na maioria, são sofrimentos para o espírito. Sofrem em outra existência. Sim, vocês leram Entre a Terra e o Céu, quantas vidas foram necessárias para esqueci o nome dele agora, o Júlio, problemas na garganta, por causa do veneno que ele havia tomado, problemas respiratórios, por causa que ele se atirou na água. Então, assim, nós vamos carregar no nosso perispírito todo o ato praticado também. No mesmo instante serão provados, como nós dissemos, a vampirização, sentindo o corpo em decomposição, né? Sentindo tudo isso. E aquelas que não se conformam com a perda de pessoas que lhe eram caras? Se matam de esperança de se juntar-lhes. Ou seja, tem um caso aqui muito interessante. Em vez de se reunirem ao que era o objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo.
Deus não recompensa um ato de covardia. Ora, então, nesse livro Trilhas da Libertação, tem uma história muito interessante do professor e uma aluna. O que aconteceu aqui? O professor e uma aluna se apaixonaram. Só que o pai da aluna ficou sabendo. O que ele fez? Tirou a aluna desta aula. Era uma aluna de violino, era um músico e tal. E o que acontece? Ela não suportou estar separada deste professor e cometeu suicídio. Ela suicidou-se. Ora, o professor, então, não pensou duas vezes. Foi e também se suicidou para estar junto dela. Queria estar rapidamente junto dela. Ele se desesperou tanto que cometeu também o suicídio. O que aconteceu? A Martina, então, que era o nome dela, colocou o seguinte: deixaste-me morrer e fugiste. Por quê? Ela ia até a casa dele e não encontrava ele. Por que não encontrava ele? Porque ele havia falecido, ele havia se suicidado, ele havia suicidado. E ia voltava para a sepultura dela. Por quê? Porque ela tinha o fluido vital que estava ligado ao corpo dela, e ela sentindo a decomposição. Já o violonista dizia: onde te ocultas? Matei-me para estar contigo para sempre. Ou seja, ele estava na sepultura dela, procurando ela, e não achava. Por 10 anos, um de frente para o outro, em cima de uma sepultura, durante 10 anos, um brigando com o outro, porque um tinha largado o outro tinha suicidado para encontrar com a Martina, e a Martina não estava lá. Eles não se viam. E por que eles não se viam? Porque as leis de Deus assim não autorizaram. Por quê? A lei de Deus jamais recompensa um ato de covardia. Ele suicidou-se para se encontrar com ela. Ora, então quer dizer que agora, se eu quero estar com uma pessoa que eu amo, que está falecida, eu tenho que desencarnar também? Então, isso é um ato de covardia. Era necessário para ele passar por essa prova, por essa expiação, de perder a sua amada, sofrer com resignação, com resiliência. Então, Deus jamais não recompensa um ato de covardia. Encontram-se próximos e não se veem, não se ouvem, não se descobrem, e lhes negado aquilo que desejaram pela violência do suicídio. O suicídio é crime covarde, portador de consequências duras, imprevisíveis. Cada um que nele tomba sofre de acordo com a lucidez e os fatores a que se apegou para a fuga impossível. Ou seja, não há como fugir dos nossos problemas, das nossas expiações. Não há, não há. Então, por isso que Deus não iria dar a oportunidade deles se reencontrarem. Era necessário eles ficarem 10 anos separados para depois, sim, se reencontrarem. E aí, gente, é aí onde a gente entra nesta situação da depressão. A depressão é um problema muito grave. Eu diria que ela mata muito mais, talvez, do que a própria pandemia, provavelmente, né? É a luta entre o ser espiritual e o ser material. Visões. O que a gente vai falar aqui? Vamos dar uma repassada sobre todos os âmbitos que fala a ciência, o espiritismo, a parte mais holística. Olha lá, psiquiatria, biopsicossocial e a espírito. Vamos aqui, a visão psiquiátrica, a visão da psiquiatria, desculpa. Denominada de a nova epidemia do século XXI, estima-se que a depressão acomete 20% da população mundial. E 10. Perda de interesses e prazer pelas coisas. Concentração e atenção reduzida, também reduzida a autoestima e reduzida a autoconfiança. Ideias de culpa e de inutilidade. Visões desoladas e pessimistas do futuro. Ideias ou atos autolesivos ou suicídio. Sono perturbado e apetite diminuído. A visão biopsicossocial, de Alexandre Lowen, nesse livro, O Corpo em Depressão. A depressão altera a maneira como a pessoa vê o mundo e sente a realidade.
como entende as coisas, como manifesta emoções e sente a disposição e o prazer com a vida. Então, a gente já percebe que a hora que essa visão aqui é um pouco mais holística, né? De um modo geral, resulta numa inibição global do ser. E a pessoa deprimida é incapaz de reagir, retendo em si uma imensidão de sensações, sentimentos e pensamentos autodestrutivos. Então, aqui ele já fala a mesma coisa que a psiquiatria, porém ele dá uma ênfase maior ao quê? Ao espírito. Ao espírito. Ele desloca um pouco mais da matéria e começa a trazer para o lado espiritual, aonde coloca que a pessoa é incapaz de reagir, talvez porque está diante de um processo obsessivo, necessário, talvez, porém, às vezes, necessário que vá a um centro, necessário que pratique a reforma íntima para se melhorar. A visão espírita. O espiritismo dilata a compreensão da vida e da morte e inicia a era do espírito, descrevendo suas relações com a matéria. Ou seja, ele traz para nós algumas informações que talvez faria com que a gente perderia a fé diante de diversos reveses que nós temos na nossa vida. Mas quando a gente percebe na doutrina espírita uma doutrina consoladora, a gente ganha força, ganha fé. Marlene Nobre, presidente da Associação dos Médicos Espíritas do Brasil, nesse livro A Alma da Matéria. A visão espírita de saúde é holística. Todos os processos mórbidos são essencialmente mentais. Olha o pensamento. Comandados pelo espírito e todos os fenômenos físicos, biológicos, sociais, culturais e espirituais exercem influência sobre ele. Tudo influencia o espírito e o espírito influencia em tudo, que os metaboliza e integra. Ou seja, temos os nossos centros de força, vamos trabalhar bastante isso do átomo ao arcanjo também, como tudo isso potencializa dentro do nosso organismo. Aspectos espirituais da depressão. A depressão é a manifestação de um processo de adoecimento do espírito, e não apenas uma irrupção presente de sintomas sem causas. Joana de Ângeles, autodescobrimento, uma busca interior. Joana de Ângeles, para falar sobre psicologia, é absurdo, é uma coisa mais gostosa e maravilhosa do que a outra. Mesmo quando a sua psicogênese se encontra na hereditariedade, que acontece muito, tá bom, gente? Por causa dos processos de reencarnação na família, nos fatores estressantes que ocorrem também, a gente busca, são as causas atuais, né? Dos desgostos atuais terrestres, nos socioeconômicos, nos psicossociais e emocionais. As causas reais se originam no ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano. Ou seja, não adianta nós colocarmos a culpa no outro, não adianta nós colocarmos a culpa nos governantes, no meu chefe, na minha esposa, no marido, nos filhos. Nós somos o primeiro responsável da nossa saúde mental, psicológica, física, emocional, todas as expressões que vocês quiserem. Olha a Joana afirmando para a gente aqui. Aspectos espirituais da depressão. Alguns aspectos. Assim, a depressão caracteriza-se pela dificuldade ou incapacidade de aceitar a vida como ela é, e não como gostaria que fosse. É aí que está a questão da saciedade. A gente não está contente com o que a gente tem. A ingratidão ainda é presente na nossa vida. E a gente quer mais, e nunca satisfeito. E quando a gente não consegue alcançar aquilo que Deus não preparou para a gente, aí a gente vem a falta de fé. Somos infratores da lei natural. Arrepender-se e reparar o erro o quanto antes. Ou vivenciar o remorso e construir quadros depressivos. E aí, até quando nós vamos continuar assim? Até quando? Então, quando a gente olha, e são muitos os casos das pessoas que buscam um centro espírita, um grupo espírita, e quando entendem, chegam lá desesperados. Quando entendem, quando não aceitam, quando começam a praticar, quando creem e quando vivem Jesus, aí sim,
aí a coisa muda. Aí quando você vê a pessoa entrando naquele salão da paz, um sorriso aberto, sorridente, grato por tudo aquilo que conseguiu na sua vida. Não porque Deus deu a ela, não, porque Jesus apenas mostrou Jesus, Chico e diversos outros exemplos de homens de bem que nós temos, que nós devemos nos espelhar. Nós devemos começar, como o Ricardo havia falado, um dia de cada vez, um pouquinho por dia, mas nos melhorar, nos disciplinar. Por isso que o nosso curso aqui no GEMB é disciplinado, porque na hora de trabalhar lá dentro de uma sala de desobsessão, nós vamos trabalhar e devemos ter respeito, devemos ter educação, porque nós vamos estar lidando da mesma forma que os médicos operam aos nossos corpos, operam aos nossos filhos dentro de uma sala de cirurgia. É a mesma disciplina quando nós vamos trabalhar na doutrinação com os espíritos. E é isso que a gente precisa, ter essa mesma disciplina nos nossos atos, na nossa reforma íntima. Se nós podemos fazer isso para os outros, vamos também fazer por nós. Vamos também fazer por nós. Porque Deus faz a metade do caminho, o restante é com a gente. Emanando vibrações de sofrimento, o deprimido torna-se suscetível às influências espirituais externas, às desobsessões, né? Desencadeando as benditas desobsessões, né? Então, a gente atrai para nós aqueles irmãozinhos que, por vezes, talvez nem lembrava da gente, mas a associação de pensamento é tão grande, a gente se deprime tanto, que a gente acaba pegando problemas que nem eram, talvez, nossos, se ligando a espíritos que nem estavam conosco, nem estava necessário, nem estava na nossa programação. Mas a gente acaba aumentando o nosso fardo sem necessidade. Então, olha o quanto a gente precisa trabalhar a nossa mente. E agora, gente, vamos entrar das penas e gozos terrestres, perda dos entes queridos. Questão 934, 936. Obreiros da vida eterna, vocês leram, viram já o desencarne de Dimas. Aquela coisa muito didática, que foi ali aquele desencarne de Dimas, aquela sensação que a esposa estava em cima dele, vibrando para que ele ficasse com ela. A espiritualidade vem, tira ela dali, né, trabalha todo aquele ambiente para facilitar o seu desencarne. Vocês já leram esse livro? É maravilhoso este vídeo, no YouTube tem este vídeo desta parte, tem uns 15, 20 minutinhos bem explicado, tem alguns outros que é um pouquinho resumido, é maravilhoso. Mas vamos lá, perda dos entes queridos. Constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independe da nossa vontade. Então, quer dizer que nós temos que sofrer com o desencarne dos nossos entes queridos? É legítimo isso? Como que os espíritos colocam? Atinge o rico como o pobre. Então, não importa. Todos nós, não importa a nossa conta bancária, nós iremos falecer. E também nós teremos entes queridos que irão falecer. E aí? Aí a gente fala que é onde a gente se iguala, né? Lembra do café com leite, do pingadinho? Aonde que na necessidade se iguala, né, o pobre e o rico, aonde que se iguala? No café com leite, no pingadinho ali, pãozinho com manteiga. E também aqui, gente, quando perde um ente querido. Representa uma prova ou uma expiação. É a lei, é comum isso daí. É a lei, é a lei. Ah, mas Miguel, como assim representa uma prova ou uma expiação? Sim, se você talvez deu causa ao desencarne de diversas crianças na outra vida, provavelmente em algumas vidas você vai ter ali pessoas próximas a você desencarnando também em tenra idade. Você vai ter que passar por isso daí também. Você vai ter que depurar isso daí do seu perispírito. A consolação em poder descomunicar-vos por meios acessíveis aos vossos sentidos. Sim, e é isso o espiritismo. Um dos pilares do espiritismo é a comunicação com os espíritos, né?
Então, isso é uma coisa que nós devemos ter em mente e colocar isso na nossa cabeça, que não tem local para isso acontecer. Basta a gente estar com a nossa vibração, pensamento positivo, né? Pensamento positivo. Prece. Pensamento positivo, prece. E com muito respeito. Respeitar muito a memória deles. Respeitar demais a memória deles. Porque, se não fossem eles, nós talvez não estaríamos aqui. O poder da prece está no pensamento, pode-se. Portanto, orar em toda parte, e a qualquer hora, a sós ou em comum. Foi o que nós vimos na aula passada, quando o Ricardo trouxe a aula para vocês sobre a oração dominical, né? O poder que ela tem. E o luto, como encarar? Esse luto deve ser para sempre? Como que deve acontecer? Olha que interessante. É necessário viver o luto para não viver de luto. Ou seja, não é proibido chorar. Nossa, você é espírita, você chorando, mas você não sabe que o espírito vive e a matéria só que morre e o espírito vive. Gente, hoje eu estou abraçando alguém, amanhã não estou abraçando mais. Existe um sentimento aí. Ainda não somos de carne. Então, é necessário viver o luto. Não é porque é espírita que não pode ali talvez se emocionar, mas não precisa viver de luto. É diferente. O luto não pode ser eterno. Vamos imaginar assim, como está aqui, como estava lá no livro dos Espíritos. Somos 2 prisioneiros dentro de uma cadeia. Se um deles ganha a liberdade, eu não vou ficar feliz pelo outro. O que ocorre com o espírito quando desencarna? Ele sai daquela cadeia que era o corpo físico. Da mesma forma, um doente que busca cura. Ora, se uma pessoa vai buscar cura em outro país, ele não está indo viajar para outro país para buscar cura, eu não tenho que ficar feliz por ele, eu não dou uma boa sorte para ele, boa sorte. Vai lá, vai com Deus, boa sorte. Volte curado. Sim, ele vai. Talvez eu nem encontre mais ele mude para lá. Ah, mas eu posso me comunicar com ele pelo WhatsApp, pelo telefone? Sim, da mesma forma que a gente pode se comunicar pela prece. Da mesma forma. Ah, Miguel, mas não é a mesma coisa. Materialmente não é a mesma coisa, mas espiritual é. Devemos vibrar, né? Vibrar a prece, buscar conforto nos estudos, que é a doutrina espírita. Essas ferramentas. Precisamos compreender cada vez mais que nós somos espíritos eternos. Ter fé. Fomos feitos por Deus. O que Deus cria jamais morre, jamais se deteriora. Deus não esquece nenhum de seus filhos para trás. Ele tem compaixão, ele é misericordioso. Ou melhor, ele é a misericórdia. A morte não mata. A morte não mata, né? Isso vocês têm que entender. A morte existe, os mortos não. Então, a morte existe para onde? Para o corpo físico. Agora, os mortos não existem. Os mortos não existem, porque o espírito, ele é eterno. Então, aqui a gente tem uma situação muito interessante. Por que eu trouxe uma imagem de um bebê e de uma pessoa já de certa idade? Quando nós estamos quando o bebê ainda, a nossa ligação espiritual ainda com o plano superior, ele é muito grande, A gente fica mais lá do que aqui. E da mesma forma, quando a gente está numa certa idade, já no momento ali, próximo do nosso desencarne, a gente mais conversa com os nossos entes queridos que já se foram, com propriamente as pessoas que estão conosco no quarto, ou na sala, ou no hospital, ou na clínica, onde seja. Isso daí eu acredito que todos nós já tivemos alguma experiência de algum parente falar, fulano de tal veio aqui, e é uma fulana, ou um fulano que já faleceu há 50 anos, talvez, né? E a gente tem que levar isso, quando a gente entende a doutrina espírita, com a maior naturalidade. E às vezes fala, por que não vai com ele, né? Brincar, vai com ele, aproveita a oportunidade, né? E aí sim, isso que é o gostoso, quando a gente entende que é uma troca, é um ciclo. E isso nós vamos ver também no Ato Maior Arcano. Olha o que o Evangelho fala para nós no capítulo 5. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. E se pedirdes a Deus para os abençoar,
sentireis em vós mesmos a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas. Ora, se eu sei que o meu espírito fica mais feliz quando em desdobramento, que ele fica leve, fora desta carne pesada, por que que eu vou por que que eu vou querer que aquele ente querido que desencarnou retorne para aquela carne que talvez estava doente? A gente fala, foi dessa para uma melhor. Realmente, foi para uma melhor. Mas de que forma que ele foi para uma melhor? É o que vamos falar mais à frente aqui. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Isso nós temos que ter em mente. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não é sem a vontade de Deus, é sem a permissão, porque a vontade de Deus era que todos nós fôssemos lindos e maravilhosos. A vontade dele é essa. Só que ele não pode permitir isso. Por quê? Porque ele quer que cada um de nós evolua conforme o livre-arbítrio, conforme as próprias forças. E agora vamos começar, vai dar tempo para a gente acabar aqui, vou dar uma corridinha. Vamos lá. Das penas e dos gozos futuros. Até agora nós estávamos falando dos gostos terrestres. Agora, presente, né? Das penas e dos gozos presentes. Agora vamos falar do futuro. É basicamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa, só que a gente potencializa isso daí mais adiante. O nada, a vida futura. Então, por que que nós temos o medo do horror, né? Do futuro? Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Como nós estávamos falando. E depois que eu morrer, o que vai acontecer comigo? Por que que eu tenho esse medo? Porque é falta de fé, né, gente? Porque é falta de fé. Olha lá, o nada não existe. Não existe. Então, se a pessoa pensa que nada vai acontecer com ela depois, ela se sente num vazio tão grande, ela se sente tão pequena, que ela fala, então, para que eu estou vivendo? Para nada? Então, quando a gente tem o conhecimento que o nada não existe, temos essa fé que o mundo verdadeiro é lá, eu estou vivendo aqui como se fosse um reality show, né? O Big God, né? Não é Big Boss, é o Big God, né? Já temos dito antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. E a alma conserva a vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, quando nós estamos falando daquela rodinha, né? Que nós vamos falar depois, mais no ato maior arcanjo. Quando a gente encarna, a gente vem com todas aquelas reminiscências, aquela ligação com o plano espiritual, a vaga lembrança. Quando a gente passa por todos os processos da nossa vida, a gente tem aqueles pressentimentos de que algo está para acontecer na nossa vida. Então, tudo isso é tudo aquilo que vem gravado um pouquinho no nosso perispírito, aquilo que nós temos de vaga lembrança, aquilo que a gente, quando está em desdobramento no nosso sono, nos nossos sonhos, temos acesso a algumas informações que, por vezes, elas vêm um pouco desfragmentadas. Tudo isso vem da onde? Do plano espiritual, do nosso eu verdadeiro. Morar em outro país não procede uma preparação? Ou seja, se eu vou morar num outro país, eu não tenho que preparar a minha mala, eu não tenho que preparar minha documentação, meu passaporte, eu não tenho que vender por vezes os meus bens para ver aonde que eu vou morar lá, eu não tenho que me preparar, não tenho que talvez me despedir das pessoas, procurar fazer ali uma confraternização, estar de bem com todos e partir feliz, para que eu não deixe nada inacabado para trás. Então, por que se é certeza, se é fatal que nós vamos desencarnar, por que nós não fazemos essa mesma preparação? Por que nós não se preparamos para a vida futura? Será que não é isso que está faltando na nossa sociedade? A fé numa vida futura? Será que aquele que tem a certeza de que vai colher tudo que está plantando na vida futura irá continuar plantando coisas erradas? A vida futura implica a conservação da nossa individualidade. Ora, o nosso desenvolvimento intelectual vai continuar conosco. O nosso desenvolvimento moral, ele sempre vai estar conosco. Porém, podemos cair. Por que não? A minha moralidade, ela hoje é uma. Amanhã, talvez, eu possa ser provado na minha moralidade e eu
caia de novo, como já caí várias vezes. Então, eu preciso estar sempre evoluindo, sempre buscando ferramentas, sempre colocando alicerces debaixo da minha moralidade, da minha evolução moral, para que eu não caia diante das provas que virão, e serão muitas que virão para dentro de nós, para dentro de nossas vidas. Então, por que o medo? A graça de Deus não me fez devedor a ele, mas ao meu próximo que precisa da graça como eu. Ou seja, eu sou devedor. Então, se eu sou devedor, eu ainda tenho medo. Quando a gente ter fé e a gente começar a mudar e começar a viver o que Jesus nos ensinou, a gente não vai ter mais medo, porque a gente não vai ser mais devedor. É só a gente começar a fazer as coisas certas, que o medo deixa de existir, porque a gente sabe que amanhã, no meu desencarne, quando eu chegar lá em cima, eu vou ser bem recebido. Mas eu tenho essa certeza? Se eu não tenho essa certeza ainda, é porque eu sou devedor. Então, é essa chavinha que eu tenho que mudar. É essa chavinha. Se eu tenho medo do que eu vou encontrar, eu vou para o umbral, para onde eu vou, quem são os espíritos que vão me recepcionar? Quem serão esses espíritos que vão me recepcionar? Lembrem de André Luiz, né? Pensava que era um médico e quando foi recepcionado lá, aonde foi recepcionado, né? A intuição das penas e gozos futuros, questões 960 e 962. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado, como já falamos sobre o pressentimento. A voz interior vos fala. Então, cada vez mais a gente vai estudando, a gente vai cavucando dentro da gente todo aquele conhecimento que a gente já adquiriu lá em cima, só que está adormecido na gente. Quanto mais a gente vai adquirindo as ferramentas, mais a gente vai evoluindo. Os orgulhosos não as ouvem e sofrem no momento final. Então, aquele que é o orgulhoso, aquele que pensa que ele que é a bolacha, a última bolacha do pacote, o narcisista, ele sofre. Ele sofre porque na hora derradeira, ele vai olhar para trás, vai ver tudo que ele fez na vida para se dar bem, aqui vai ficar. O que ele vai levar? Nada. E ele sofre no momento final. No instante da morte, como isso acontece? A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Miguel, o que é isso? Ora, vamos pensar. Aqueles que estão em dúvida são todos aqueles que falam, meu Deus, não me preparei. E agora? Vou viajar. E agora? Meu Deus do céu, o temor naquele que fala, eu só fiz besteira na minha vida. Com certeza vou para o inferno. E a esperança nos homens de bem, né? Então ela fala, não, eu pratiquei cada dia um pouquinho melhor a minha vida, estou melhorando, posso, enfim, buscar alguma coisa, sofrer alguma coisinha ainda, porque não sou perfeito, mas estou no caminho certo. E olha que interessante, temos a música, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Gente, esta música é o livro dos Espíritos. É esta frase do livro dos Espíritos. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. Quem espera que a vida seja feita de ilusão? O que é cético, empedernido, aquele que não acredita em nada. Ele pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Quem que precisa ter cuidado para mais tarde não sofrer? Não sofrer? O culpado. Ele tem que tomar cuidado para mais tarde ele não sofrer. O culpado. É preciso saber viver. E quem que sabe viver? O que tem esperança nos homens de bem. Mas está faltando uma coisa aqui. Alguém sabe? Está faltando uma coisa aqui. É preciso saber viver. Mas o que tem mais aqui? Alguém sabe dizer o que falta aqui? Quem assistiu palestra minha já vai saber. Talvez nessa palestra, né? Gente, é preciso saber viver e, antes de tudo, saber morrer. O certo seria desencarnar, mas para rimar, a gente deixa morrer. Sim, a gente, da mesma forma, a gente prepara a nossa mala para viajar, nós também precisamos nos organizar para o nosso desencarne. Então, se a gente quer ser
recebido lá em cima com aplausos, nós devemos deixar aqui embaixo a mesma impressão. Como nós estamos deixando? Quais são os sentimentos que estamos deixando para trás? Sentimentos que recebem aplausos ou sentimentos que recebem críticas? Então, além de saber viver, nós precisamos saber desencarnar, estar sempre se alimentando de informações boas, colocando em prática de acordo com os ensinamentos de Jesus, vivendo Jesus, não apenas crendo nele, não apenas crendo que depois que eu desencarnar eu estarei com ele. Jamais. Precisamos viver Jesus, para que um dia a gente possa entrar em contato com ele, ali, espiritualmente falando, não apenas pela nossa prece, que a gente pode tentar chegar um pouquinho perto dele na nossa expansão perispiritual, né? Uma das propriedades do nosso perispírito, a elasticidade, a plasticidade que forma a asa, como nós estávamos falando, enfim. Então, gente, é preciso saber viver, mas também saber desencarnar. Saber desencarnar. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Deus pode intervir nessas coisas? Como que isso funciona? De todos os homens, Deus se preocupa? Já falamos. Sim. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Todos têm valor para Deus. Deus se utiliza até do mais adil, do mais violento ser para colocar em prova uma outra pessoa, para provar uma outra pessoa. Nada é destituído de valor, tudo tem valor no equilíbrio da balança divina. Deus atende em nossos atos para nos recompensar ou punir. Deus tem suas leis a regerem. Ele não julga. Ele mantém o equilíbrio nas suas leis. Ele mantém o equilíbrio. Tudo que é necessário, ele vai se equilibrar. Como havia falado, será que foi a vontade de Deus desses ataques às creches e escolas? Ou foi permissão de Deus para que essa lei da destruição, como nós já aprendemos, entre para abrir os nossos olhos para ser modificado algo dentro da gente, dentro do nosso coração, né? Olhar para algumas situações de formas diferentes. Pelos excessos o homem perece. Quantos são os homens que, por vezes, caem pelo seu excesso? Não foi a vontade de Deus em punir aquele homem? Não, não foi a vontade de Deus. Foi o quê? O seu olho grande. Foi o seu egoísmo. Foi o seu orgulho. Foi a sua vaidade. Foi o passo maior que a perna. Eis a punição. Não foi Deus que puniu. Foi o próprio homem. Nós somos o nosso maior inimigo. Seguindo aqui, o que seriam as penas e gozos futuros, então? Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Ou seja, ainda a gente não tem condição de conseguir cravar matematicamente o que vai acontecer. Só os espíritos superiores detêm esta matemática, este conhecimento, de conseguir acessar a consciência cósmica, que é o que nós vamos falar também do átomo ao arcanjo. Sobre o mal, já conhecemos. Então, o mal a gente já sabe. Todos nós somos expertos em praticar o mal. Agora, a bondade, a gente não tem noção ainda do grau de bondade que a gente pode alcançar, porque a gente ainda é muito apegado na matéria, muito apegado. Olha aqui, sobre o bem ainda falta parâmetros desapegados da matéria. Enquanto a gente estiver apegado à matéria, a gente não consegue ainda fracionar direitinho isso daí. Vivamos o bem porque a consciência tranquila, a consciência em paz, será grande responsável pela conquista da felicidade futura. Olha que interessante, aqui já dá a dica. Consciência tranquila, consciência em paz, viver bem, nos dá tranquilidade para quê? Para desencarnar bem. E aí sim, a gente vai conseguir galgar um pouquinho de que quando a gente chegar lá de volta no plano espiritual, a gente ser recebido com um pouquinho de aplauso. Ou talvez, se nós formos recebidos sem sermos acusados de nada, como foi o caso de André Luiz,
já é o suficiente para nós. Já é uma grande vitória, mesmo que não tenha aplausos. Mas só de não sermos acusados de nada, já é um bom começo. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Alguém sabe? Porque eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia, né? Eu não tenho a mínima ideia, mas vamos lá. Em conhecerem todas as coisas. Eu não conheço todas as coisas, né? Mas a felicidade dele, sim. É quando você consegue alcançar um nível de intelectualidade tão absurdo que você consegue fazer um planeta, como foi o caso de Jesus. Né? É quando você consegue chegar a uma moralidade tão grande que você consegue passar por todas as palavras, todos os percalços, como foi o caso de Jesus. Não experimentam as necessidades da vida material. Então, não tem ninguém aqui encarnado que seja expert. O único que esteve aqui foi Jesus. Somente os espíritos puros gozam da felicidade suprema. Dão útil emprego à inteligência que adquirem, auxiliando o progresso dos outros espíritos. Ora, então, se você possui um dom maravilhoso e você está usando este dom apenas para você, desculpa, mas ainda você não chegou num progresso de um espírito superior. Você pode ser expert na sua profissão. Só que um espírito superior, quando ele for expert em alguma coisa, ou um espírito aspirante a superior, quando ele for expert em alguma coisa, talvez, ele vai auxiliar um possível Cristo na formação de algum planeta, como foi o caso do nosso planeta. Cristo com seus enviados. Então, Cristo era o responsável. Aí tinha ali o seu engenheiro químico, o seu engenheiro biológico, o seu engenheiro isso, engenheiro daquilo, engenheiro daquilo, engenheiro daquilo. Formaram aquela pleiade e formaram esse livre planeta. Todos co-criadores junto com Deus. A ocupação é um gozo, a profissão. Então, se você está ali, na sua profissão, feliz, você já tem um pouquinho, assim, uma beiradinha da felicidade dos espíritos superiores. Porque os espíritos superiores fazem o bem pelo bem. Eles fazem o bem com a felicidade. Eles podem até estar fazendo o bem, mas se o outro ainda está triste, eles se entristecem juntos. Então, esta imagem é maravilhosa. Esta imagem é maravilhosa. Se esta nossa colega aqui, fantasiada de palhaça, estivesse fazendo graça para essa criança e essa criança estivesse triste, qual seria o sentimento dessa palhaça? De tristeza. Então, ela fica feliz na quantidade que a criança fica feliz. É assim que é a felicidade dos espíritos superiores. E sempre boa influência que os espíritos exercem uns sobre os outros. Já falamos muito sobre isso, né? Dos bons espíritos, sim. Então, se os espíritos superiores exercem uma influência, essa influência será uma excelente influência. Como procedem os maus espíritos sobre os outros, vês que estes, mais nada de material tem a perder. E aí? A gente lembra de André Luiz. E esta é uma imagem do filme. Qual é a influência que um espírito inferior pode ajudar o outro? Qual ajuda eu vou dar ao trabalhar num centro espírita de mau grado ou com indisciplina? Que tipo de ajuda eu estou dando? Para começar, que os espíritos superiores não estão ali me ajudando, porque eu já estou de mau grado. E se eu estou com indisciplina, se eu não estou agindo da forma correta, eu não estou dando o meu melhor. Então, o avarento vê o ouro que lhe não é dado possuir. O devasso, orgias e que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Ou seja, aonde está o seu pensamento na hora do trabalho? Aonde está seu pensamento durante a vida? Aonde está o seu pensamento na hora do desencarne? É aí aonde você vai estar na hora que você passar para o lado de lá. Aonde está o seu pensamento? Aonde está o seu coração? É aonde vai estar o seu tesouro. Então, se os seus olhos forem maus, seu espírito vai ser mau. É simples.
É simples. Se a sua boca for mal, seu espírito vai ser mal. Se seu ouvido for seletivo para coisas maus, ruins, o seu espírito vai estar sendo alimentado por coisas ruins. Então, aquele que é avarento vai estar ligado aonde? No ouro. Só que o ouro que não pode ser dado a ele, que ele não vai ter acesso. O devasso vai estar ligado às orgias que não pode fazer parte. E o orgulhoso, às honras dos outros. Mas que vai causar uma inveja tão absurda nele que ele não vai poder se utilizar. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? E aí, gente? Ó a inveja, hein? Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. E aí? Então, se eu sou um espírito superior e vejo um espírito superior na minha frente, vou ficar invejado? No primeiro momento, pela minha inferioridade, sim. Só que o que isso tem que despertar em mim? O desejo de me reformar. O desejo de olhar para dentro e despertar para o melhor. Sim. E isso é um suplício. É um suplício. É fácil. Esteja com fome e passe perto de um McDonald's, perto de um restaurante e veja pessoas comendo. É um suplício. Mas talvez isso te dá ânimo para você trabalhar, conseguir o seu dinheiro e conseguir chegar até se alimentar. Compreende quanto foi culpado quando livre das ilusões. Então, se talvez a gente fica travado nos nossos problemas materiais, quando a gente olha alguém feliz, por vezes, crianças brincando no meio da rua, com os pés no chão, sorridentes, e aquele empresário preocupado dentro do carro, bravo, saiu, brigou com a família. E aí? Né? Pequenas coisas que a gente nem para pensar. Quem é mais feliz? A tudo ver na sua realidade, no plano maior. Somente no plano maior, no plano superior, que vai ser nos dado, talvez, a oportunidade de folhear todas as nossas vidas, ou passagens de algumas vidas, para a gente ter acesso a algumas informações, e, por vezes, ter acesso a algumas informações do que poderia ter sido a nossa vida, se nós tivéssemos agido conforme Jesus nos ensinou. Aí sim, aí anseia por uma nova existência. Pelo amor de Deus, quero voltar. Quero reencarnar. Aí fala, pega a fila. Aí sim, aí você vai estudar, você vai tudo que André Luiz fez lá em cima, que Emmanuel fez lá em cima, aí vai estudar para depois reencarnar. Aí, se vocês acham que estudar aqui é muito, imagine lá. Imagine lá. E nem dormir, talvez a gente vai precisar dormir, né? No início, talvez, ali um pouquinho, para a gente começar a se ambientar, né? Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Será, então, que só o espiritismo vai assegurar a nossa vida futura? Gostaria muito de fazer aqui uma enquete sobre isso, só que o horário não, já tem uma outra enquete ali que eu vou fazer, dessa vez eu vou fazer, para termos assegurado a nossa sorte. Será que se a gente ler toda a codificação, acabou, nós temos ali assegurado nosso passaporte, né? Será? Esse exemplo de Chico Xavier, uma senhora chegou até ele e falou: Chico, olha, meu marido é tão bom, só que mas tem uma coisa que ele não consegue ainda. O que foi, minha senhora? Ele não consegue, ele não virou espírita ainda. Mas ele é tão bom, olha, você acredita que ele não virou espírita ainda? Que coisa chata. Aí Chico fala: minha senhora, ele já é bom demais. Para quê, né? Se ele já é bom, maravilhoso, para que ter o título espírita? O que Jesus quer é que nós sejamos bons, não que nós sejamos espíritas. Espíritas é uma forma pelo qual nós temos acesso hoje a uma codificação, a uma doutrina que nos dá instruções, ferramentas para entender melhor o que Jesus quis dizer nos seus ensinamentos, nas suas parábolas, e que prova cientificamente
a vida no outro plano e a comunicação com a espiritualidade, e é a única religião, única doutrina, única filosofia que nos traz argumentos racionais para explicar as desigualdades que existem no mundo. Se assim fosse, calma, peraí. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura, não o espiritismo, só o bem. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Resumão de hoje, gente. Vimos, então, as penas e gozos terrestres e futuras. Terrestres, decepção e ingratidão, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio, depressão, perda dos entes queridos. Futuros, nós vimos o nada, a vida futura, né? O medo, o temor, a intuição das penas e gozos futuros. Será o que será dessas penas? A natureza efetiva, que ainda nos falta um pouco de sentido para entender. Todos de fácil entendimento, eu acredito que todos entenderam facinho, né? Mas e aí? E para aceitar, gente? Para aceitar. Qual é o mais difícil para aceitar? Agora nós vamos abrir uma enquete aqui. Qual é o mais difícil de aceitar? Espera aí, deixa eu pegar a enquete aqui. Aí, que beleza, deixei ela programada hoje. Vamos lá. Responde para mim aí. Dentre as penas terrestres, as terrestres, tá? Qual é a mais difícil de aceitar? Escolha uma. Eu não vou colocar a futura, porque a futura, talvez, a gente ainda não tenha ainda um conhecimento, não tenha a necessária desprendimento ainda para a gente acessar essas informações. Mas vamos ver qual é o difícil da gente aceitar. Olha, não imaginava que ia ser assim, não. Rapaz, eu acho que falta uma pessoa. Mas não, 100% responderam. Está aqui, 100%. Vamos aos resultados. Olha, me surpreenderam. Me surpreenderam. Encerrar a enquete e compartilhar resultados. Olha o resultado, gente. Que interessante. Nunca imaginar esse resultado. Nunca imaginar. Mas vamos lá, tem um videozinho aqui. Eu vou interromper aqui o compartilhamento do resultado. Vocês estão vendo aqui a tela ainda, né? Sim. Gente, eu pensei que vocês iam, sinceramente, eu pensei que vocês iam falar que era perda dos entes queridos, tá? Porque a gente, por mais que a gente seja espírita, normalmente quando a gente perde na ordem cronológica dos fatos aí os nossos ascendentes, a gente tem uma aceitação um pouco mais tranquila. Talvez a gente ainda, às vezes, no meu caso, não tive nenhum, os meus filhos, graças a Deus, estão aqui, mas eu acho que o mais difícil para o ser humano é a inversão dessa ordem cronológica, né? Então, quando a gente perde alguém que está depois de nós. Então, eu confesso que eu pensei, mas, por um lado, é de se pensar, e depois eu vou até pegar isso que aconteceu aí, tentar entender o perfil da nossa... Sabe o que eu acho? Vai lá. Acho que cada um tem seus motivos muito particulares para essa Sim, resposta. sim. Por exemplo, eu respondi a questão do desgosto da vida de suicídio. Por quê? Porque eu tenho uma filha de 21 anos que tem tendência a suicídio desde os 15. Criada no espiritismo e tudo, e com tendências, e que já tentou se matar várias vezes. Então, para mim, isso é a coisa mais difícil na Terra, entendeu? Porque para mim também. Principalmente eu passo todos os dias. Então, aí eu acho que é de acordo com a vivência. Kátia, aproveitando já o seu desabafo, ela está fazendo tratamento no GEMB ou não? Então, já fez. Tem um tratamento novo agora, viu? De quinta-feira. Depois da pandemia, a gente não foi mais.
É Então, mesmo? procura saber, tem um tratamento específico agora, tá? Tá, Ela tem quantos anos? 15 anos? 21. Ah, 21, não, então, ela já vai 21. direto para, se eu não me engano, é tratamento A7, se eu não me engano, que chama. A7, É amanhã. Amanhã, né, Ricardo? De sexta-feira. Uhum. Então, é muito Amanhã interessante. Amanhã tem palestra umas 7 às 2 horas, eu tenho, e tem à noite. Bacana aí, show de bola. Você vai lá amanhã à noite? Não, amanhã eu estou em palestra à tarde. às À 2 horas. tarde. Ah, legal. Eu vou terça-feira lá à tarde. Bacana. Tem terça-feira no Cândida, palestra. Terça-feira sou eu à tarde no Cândida. E eu sou à noite. Legal. Gente, então, o que eu separei aqui? Pensando que, como no outro básico 3 que a gente deu aula foi esse assunto, eu separei esse videozinho aqui para vocês, não sei se vocês já assistiram ou não, mas é muito bacana, tá? É muito legal. Vamos assistir aqui. Porque eu ouvi você falar que tá perto do fim. Mas o fim não é o fim de tudo. Não? Existe vida depois da morte? Isso é uma pergunta que o ser humano faz desde que começou a pensar. E ainda não chegaram a uma conclusão, viu? Uns acham que existe, outros acham que não. Por um acaso, eu estava lendo um poema lindo sobre a morte, de Santo Agostinho. Poderia ler para você, você quer? Quero. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. É isso aí, gente. Graças a Deus, graças a Jesus, a vida continua linda e bela, como sempre foi. E assim seja. E assim seja. Muito lindo, viu? Legal, eu assisti né? essa cena, eu assisti essa novela. Inclusive, meu Muito esposo legal, né? também, né? Ele faleceu, nós até comentamos, né, sobre. Uhum. E o Herculano Pires tem um livro que é Educação para a Morte. É fantástico, ele traz com bom humor, né, sobre esse assunto. Ah, que bacana. Eu vou procurar ler esse livro. Herculano Pires, professor Herculano Pires, amo. Legal, bacana, show de bola. Deixa eu interromper a gravação aqui.